Olá, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo de número 6, e o versículo de número 8, vai dizer a seguinte palavra: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, acabei de ler um versículo que foi o início da trajetória do profeta Isaías. E o que me chama a atenção nesse versículo é que muitas das vezes nós precisamos até mesmo perder alguma coisa para que possamos despertar para fazer algo para o Senhor. Isaías era muito chegado ao rei Uzias. E nesses dias aqui foi justamente nos dias em que o rei Uzias tinha morrido. E a Bíblia disse que após a morte do rei Uzias, eu quero entender que ele era muito chegado de Isaías, ele estava sofrendo ainda a dor da perda do rei. E Deus mostrou para Isaías em uma visão onde ele viu uns serafins que saía do templo voando para dentro do templo, assim meio um para um lado para o outro, voando. E diz a palavra do Senhor que desses serafins, eles tinham 6 asas. E o que chama atenção é que Isaías, até então ele nem sabia, eu quero entender que Isaías ele já servia ao Senhor, né, no templo, porque quando ele teve a visão do templo é porque ele já servia ao Senhor. E a Bíblia vai chamar a atenção que um desses anjos que estava voando dentro do templo, foi a visão que Isaías teve, diz que um desses anjos pegou uma brasa, uma tenaz do altar, né, como se fosse uma brasa viva, e veio e tocou nos lábios de Isaías. E o que me chama a atenção é que assim que um desses serafins toca nos lábios de Isaías, fala assim, ó, eis que eu tiro a iniquidade sobre ti e o teu pecado é purificado. Então não entender que Isaías ele estava ali servindo ao Senhor, mas ele ia fazer algumas coisas erradas. Só que tem um detalhe: quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, não importa onde ela esteja, não importa como ela esteja, quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, Deus ele vai fazer com que essa pessoa se chegue a Ele, ou se chegue no prumo, ou se chegue no ponto exato de fazer o querer e a vontade de Deus. Prova viva essa que o anjo pegou um tenaz, tocou nos lábios de Isaías, falou que a iniquidade dele estava sendo purificada e o pecado perdoado. E quando o anjo faz isso, na mesma hora, né, um desses serafins ele ouviu uma voz dizendo: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? A Bíblia disse que na mesma hora Isaías falou: Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão, meu querido? Se esse anjo tivesse feito essa pergunta: a quem enviarei e a quem há de ir por nós, antes dele tocar em Isaías, Isaías não ia se manifestar. Com isso eu já abro um leque aqui para chamar a sua atenção. O que eu e você precisamos para fazer o ir e fazer o querer do Senhor? Precisamos do toque do Senhor. Isaías não pediu para ser tocado, foi o Senhor que fez, foi lá e tocou nele. Mas diferente de Isaías, tanto eu quanto você podemos agir diferente. Senhor, eu quero fazer o teu querer, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade. Mas do jeito que eu estou, Senhor, não tem como eu fazer. Eu preciso que o Senhor venha e toca sobre mim, me dando a direção, me dando da tua graça, me dando sabedoria, de discernimento. E aí quando o Senhor vier e te tocar, você também vai estar na mesma posição de Isaías, que o Senhor vai falar: quem há de ir por mim? Quem vai fazer a minha obra? Você já vai estar de prontidão e vai fazer o querer do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? Que muitas das vezes tem pessoas que até têm vontade de fazer a obra do Senhor, mas não tem um toque, não tem a unção, não tem a unção de fazer a vontade e o querer do Senhor. Mas já que você tem a vontade, tem a força de vontade para fazer o querer do Senhor e ainda não tem a unção, e ainda não tem o Espírito Santo, a presença de Deus sobre sua vida, comece a pedir. Para quê? Para que possa juntar o útil ao agradável. O que é o útil ao agradável? A vontade que você tem de pregar, a vontade que você tem de ter qualquer cargo na igreja, mas não tem. Aí você ajunta essa vontade e você pede para o Senhor tocar em você. Aí vai ajuntar os dois e você vai fazer o querer da vontade do Senhor. A Bíblia fala a história de Josué. Josué estava lado a lado com Moisés. Só que até então ele não tinha o chamado. Mas quando Moisés morre,
Quem era a pessoa da vez? Quem é, como diz o ditado popular, quem era a bola da vez quando Moisés morre? Era Josué, era o que estava mais próximo. Só que faltava o quê? Faltava um engajamento, faltava o encorajamento, faltava o ânimo, porque ele estava desanimado, estava sem força, porque ele sabia que era uma missão muito grande. Mas a Bíblia diz que Deus animou Josué, Deus deu força para ele, Deus capacitou. Então, meu querido, a palavra para você neste dia, nesta hora, nesse momento, não sei onde você está e como você vai estar ouvindo, ao ouvir essa palavra. Peça para que o Senhor toque em você, para que quando o Senhor tocar, você possa ter o toque do Senhor na sua vida e ter a presença do Senhor, ter o Espírito Santo do Senhor na sua vida, e você vai sair e vai fazer a obra e vai fazer grandes coisas para o Senhor. Após Isaías receber esse toque desses anjos, a Bíblia diz que logo em seguida ele profetizou falando sobre a respeito de como seria o Messias. Como que seria o Messias? Ele disse lá no capítulo 6, versículo 9 de Isaías, ele disse: porque um filho se nasceu, e o seu nome se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele conseguiu ver tudo isso a partir do momento que ele teve o toque do Senhor. Mas esse mesmo Isaías profetizou grandes coisas, fez grandes obras para o Senhor. E lá na frente, no capítulo 53 de Isaías, esse mesmo Isaías consegue ver Jesus, que tinha todas essas 5 características que eu acabei de falar. Lá ele consegue ver já Jesus na forma desconfigurada totalmente. A Bíblia diz que ele vê, lá em 53, ele orava assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele vendo já Jesus como ia estar lá na cruz do Calvário. Ele fala assim: porque foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca, olhando nós para ele. Nenhuma beleza víamos para que o desejávamos, mas ele foi desprezado, foi rejeitado, ele foi oprimido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse mesmo Isaías teve essas duas visões, vendo Jesus no começo e Jesus no fim, lá na cruz do Calvário. Não tinha como conhecer Jesus da forma que ele estava. Ele fez grandes coisas, ele foi o único profeta, que foi o profeta, dizem o profeta messiânico, o único profeta que profetizou a respeito de Jesus, da sua vinda, do seu término aqui na terra. Então ele fez grandes coisas, mas só depois que ele recebeu o toque do Senhor. Que você neste momento, ao ouvir essa palavra, faça: Senhor, me toque, me dá graça, me dá discernimento, enche-me do teu Espírito Santo para que eu possa fazer o teu querer, para que eu possa, para que o Senhor possa me enviar para fazer a sua obra. E você vai ver que grandes coisas você vai fazer, que grandes coisas vai acontecer através da sua vida, mas é necessário que você peça para que o Senhor toque em você. E quando o Senhor tocar, você vai sentir ânimo, vai sentir coragem, vai sentir desejo, vai sentir vontade de fazer o querer e a obra do Senhor. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, é @Gerê com J, ou @Jeremias 1967. Deus te abençoe em nome do Senhor.